Compartilhe o link aí do programa, galera. Cata o seu telefone aí, já pega o link, já compartilha, já manda nos grupos de WhatsApp aí, já marca a Juliana Ferron, já marca os pastores e vamos que vamos. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria, não? Pastor Márcio lá deu o toque. Agora vai. Boa noite, a graça e a paz, queridos. É com muita alegria que nós estamos hoje à noite aqui no nosso programa da família. Fazia tempo que eu não vim aqui, né, pastor? Fazia tempo que eu não estava no programa da família e hoje eu estou aqui fazendo a abertura. Para você que está em casa, está começando agora a nossa transmissão, nós temos algumas pessoas aqui no templo, nós abrimos. Eu quero chamar aqui a Juliana, vem aqui, Juliana. Juliana Ferron está aqui. Vai ficar com a gente até no sábado à noite, juntamente com os nossos jovens. No sábado à noite ela vai estar aqui no Papo do Alto. Você que tem filhos, manda para cá, vai ser uma noite muito especial. Nesses dias com a Juliana aqui, nós estamos aqui para tirar dúvida, conversar, perguntar, abrir o jogo geral sobre alguns aspectos da sexualidade, pais, filhos, questão de gênero. Ela tem uma experiência de vida nessa área, Deus fez uma obra na vida dela extraordinária e Deus tem usado a vida dela. Ela está na estrada há um bom tempo, que Deus abençoe a sua vida. Amém, pastor, obrigada. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida para ministrar para a nossa comunidade e para todos aqueles que estão acompanhando o nosso programa. Prazer. Amém? Fique à vontade. Amanhã no culto da vitória, a Juliana prega. E hoje à noite é esse papo aqui com Rubens e Elisete. Denise está aqui para pegar a sua pergunta. Você pode fazer pergunta de casa, então. Rubens, Elisete, Pastor Lauro, Fernanda, essa galera está aqui para nos ajudar. Deus abençoe você. Bom programa. Você que está aqui, seja bem-vindo. Que Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Pastor Lauro. Obrigado, pastor Silas. E é isso aí, pessoal, você que está na sua casa, nós temos o nosso chat, você comunica com a gente, compartilhe o link desse programa nas suas redes sociais, nas suas redes de contatos, o pessoal que está aqui também já pode compartilhar, para que a palavra de Deus, aquilo que for conversado hoje, possa atingir mais pessoas e possa abençoar e ajudar pessoas nesse assunto tão importante e delicado. Hoje nós vamos conversar sobre identidade e sexualidade. Junto com a gente aqui, como o pastor Silas falou, Rubens Elisete e a Juliana Ferron, que é a nossa convidada de honra de hoje aqui. E Juliana, nós vamos começar já fazendo algumas perguntas para você aqui, e para começar no âmbito da família, né? Como a gente trabalha no Ministério de Família, a gente vai começar focando agora na questão familiar, né? A Juliana, o pastor Silas já apresentou, né, Juliana? Sim. Sim, né? Já foi apresentado para o público aqui. É um prazer receber você aqui. Tá? Qual a importância da família na formação da identidade? A identidade da pessoa tem algo fundamental no desenvolvimento dela, mas qual a importância da família? E o que é o ser pai ou mãe presente na vida dos filhos? E a participação dos pais na vida dos filhos ajudam a construir essa identidade ou não, ou pode... a ausência prejudica a falta de identidade? Sim, boa noite primeiramente, né? Boa noite a todos, pessoal que está assistindo em casa, pessoal que está aqui, boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Me apresentar rapidamente, né? Eu me chamo Juliana Ferron, sou do Rio Grande do Sul, trabalho na área da sexualidade, como o pastor Silas falou, há uns 7 anos mais ou menos, abordando temas relacionados à área da sexualidade, família, ideologias, dependência emocional, abuso, feminismo, vícios sexuais. Os assuntos são extensos, são complexos, né? E a gente tenta ajudar as igrejas dentro desses temas. E a família, ela é a base de tudo, né, pastor Lauro? E eu venho de um testemunho, como o pastor Silas falou, dentro de um quadro da sexualidade, onde eu vivi 13 anos na homossexualidade, e há 9 anos não vivo mais, há 9 anos conheci a Cristo, deixei de viver na homossexualidade por uma decisão pessoal em Cristo, e dentro desses 9 anos que eu venho caminhando, eu venho tentando compreender algumas questões, né? E
A primeira pergunta que o senhor faz é a respeito da família, e eu vejo que a família ela vem justamente como palco, né? Tanto de uma criança de sucesso, quanto uma criança que se torna um adulto e não corresponde às expectativas dos pais, né? A família ela é o palco, tanto para uma família, para uma criança ou para um adulto, funcional ou não. E funcional aqui que eu falo é com relação ao projeto original de Deus para a vida daquela pessoa. Então, durante esses 9 anos que eu estou em Cristo, eu venho buscando uma compreensão da minha própria história, e algumas respostas que eu tenho, por exemplo, com relação a essa sua primeira pergunta, né? Qual é a importância da família na construção da identidade de uma criança? Muitas respostas eu tirei da minha própria história, e outras, né, de autores, de pesquisas e até mesmo de caminhadas de ministério. Hoje a gente trabalha, eu tenho um grupo de apoio, estava conversando, né, antes, eu tenho um grupo de apoio em auxílio a pais em conflito com a sexualidade dos filhos. É um grupo específico para pais de homossexuais. Então, o que a gente mais trata dentro desse grupo é justamente a formação da self da criança, que hoje é um adulto, e quem sabe não correspondeu às expectativas dos seus pais, né? Porque nenhum pai sonha ou projeta o seu filho fora da heterossexualidade. Não está na projeção dos pais essa expectativa, né, de ter um filho, pelo menos não é do meu conhecimento. Então, quando a gente fala de construção de identidade, seja de uma criança ou de um adolescente, a gente precisa lembrar que os filhos, eles são o discipulado desses pais. Eles serão o produto final desse discipulado. Eles vão corresponder a tudo aquilo que foi transmitido, porque a sexualidade ela é isso. Ela é a transmissão de todos os valores, preceitos morais, presença, afirmações, pertencimento, acolhimento, de tudo aquilo que os pais não só verbalizam, mas que eles vivem na presença da criança. E é transmitido, tanto na sexualidade como na identidade, desde o ventre, desde que a criança, desde que nós aqui estivemos no ventre das nossas mães. E antes ainda de estarmos no ventre, nós já existíamos no psiquismo dos nossos pais. Então já havia uma projeção, uma expectativa, e a partir disso, uma construção, um nascer, um rompimento, né? E a partir disso, então, uma construção que a criança já vem ao mundo frustrando ou não as expectativas desses pais. Então, quando a gente fala, quando que começa a construção, né, dentro dessas nossas perguntas aqui, eu lembro que tinha algo específico, quando que começa essa construção, essa troca da identidade, da sexualidade, ela começa muito antes da criança estar no ventre. Ela começa na projeção, na idealização, no psiquismo dos pais, que projetam uma criança que será assim, que corresponderá às minhas expectativas, que atenderá às minhas necessidades. Então, é uma criança que já vem ao mundo com uma carga de suprir uma expectativa. E uma criança, Cooper Smith, ele fala que uma criança ela não vem ao mundo com uma percepção de se ela vai estar agradando ou não. Ela não vem ao mundo pensando se ela vai estar frustrando ou não as expectativas, se ela é tola ou não. Ela não vem ao mundo para responder, ela simplesmente é. Mas a partir dessa primeira relação, psiquismo criança, ventre, pais, projeções, a criança já começa, nós todos aqui, já começamos a receber significados. Significados, porque nós nascemos sem. Nós nascemos sem significados da nossa valia, da nossa estima, do nosso valor, da nossa identidade, da percepção de quem nós somos, da percepção de quem é o outro, e nós começamos a receber essas significações a partir das relações, a partir das trocas, e das trocas profundas, com nossos pais, com os nossos cuidadores, né, com os nossos avós, as pessoas que estão mais perto. Então, a construção dessa identidade, né, qual é a importância da família?
para mim, ela é o fundamento, ela é o palco que vai direcionar, vai dar um norte. E que pode, não só influenciar de uma forma forte a sexualidade da criança, como pode, em até alguns casos, determinar, que é uma palavra mais profunda ainda. Determinar, dar direções para percepções de algumas crianças com relação à sua identidade, a quem eu sou, como eu me percebo, como eu me vejo, como eu vejo as relações dos pares, como eu vejo a relação pai e mãe. Isso é bom para mim? A partir da troca que eu estou recebendo, o que é um casamento? A partir do que eu estou vendo. O que é ser mulher? A partir do que a minha mãe está produzindo. O que é ser um homem dentro de uma relação? Enquanto nós somos crianças, nós estamos ali, observando, muito mais do que é verbalizado, mas o que é presenciado. Nós estamos absorvendo e nós estamos reproduzindo. Então, eu acredito que essa primeira infância, ela é extremamente importante para dar direção, para apontar, né? Apontar aquilo que a criança vai reproduzir como verdade na sua adolescência, na sua vida adulta e quem sabe vai caminhar com ela para a vida toda. Juliana, em uma dos seus várias entrevistas que você deu na TV, algumas igrejas, né, no YouTube, no Instagram, você fala sobre essa questão da construção, que você deu o seu exemplo, e vem no seu livro também, né? Sim. Sobre isso. Você poderia, assim, que às vezes as pessoas não conhecem, muitos aqui não conhecem, quem está nos acompanhando. O que foi isso para você? Que você falou do seu pai, o que o seu pai desejava, né? Então, assim, para explicar um pouco mais fundo na prática, né? O que você passou, você poderia compartilhar? Sim, com certeza. Uma boa pergunta. Inclusive, eu relato isso no livro, né? O livro se chama Cansei de Ser Gay, é um dos 2 livros que eu escrevi. E esse episódio da minha vida, onde eu relato a rejeição paterna, né, que, para mim, foi uma das primeiras informações que Deus me trouxe acerca do que havia acontecido na minha infância, que havia me trazido uma percepção distorcida a meu próprio respeito, foi justamente essa rejeição do sexo do bebê. O meu pai, a minha família, eles esperavam um garoto. Essa era a projeção, essa era a idealização, e esse era o desejo, antes mesmo de eu vir ao mundo. Então, do lado de fora, não havia ninguém esperando uma menina. E é importante que o primeiro grupo, o primeiro núcleo que a gente nasce, ou que a gente deveria se sentir pertencente, é justamente a família. Onde você vem ao mundo, já tem um grupo esperando para te amar, esperando para te incluir no grupo mais pertencente, que traz mais senso de pertencimento para a criança. Então, quando você vem ao mundo dentro de um sistema já de rejeição, porque a rejeição ela reflete dentro da pessoa que está recebendo de uma forma, ninguém sabe lidar com a rejeição, muito menos uma criança. Então não é uma coisa que a criança verbaliza, mas é uma coisa que eu comecei a perceber nos primeiros anos da minha vida, que foi justamente a rejeição por aquilo que eu fui rejeitada, pela feminilidade. Eu passei a rejeitar a minha própria feminilidade porque entendi que ela não era bem-vinda, que ela não era aceita e que não era possível ser amada sendo mulher. Então a autorrejeição da minha feminilidade, ela veio justamente de forma inconsciente na minha primeira infância, até os 7, 8 anos, eu já rejeitava tudo aquilo que dizia respeito a ser mulher. Porque no meu entendimento inconsciente, porque uma criança não tem noção dessas coisas, mas de forma inconsciente, eu já sabia que para ser amada, deveria ser um garoto. Ser mulher não servia para ser alvo de amor. Então, inconscientemente, eu comecei a me colocar num papel social
de ser um garoto, porque entendia que aquilo era, daquela forma eu seria alvo de amor. Então, essa foi a primeira resposta que Deus trouxe no meu coração a partir da confusão da minha identidade. Porque quando a gente fala de sexualidade distorcida, de homossexualidade, que foi o que eu vivi por 13 anos, a gente está falando, na verdade, de uma crise de identidade instalada. Uma crise profunda de identidade. Porque a homossexualidade, ela não tem a ver com sexo, ela tem a ver com buscas, faltas, excessos, mágoas, déficits. Hoje, principalmente, nesse contexto cultural que a gente vive, tem um adendo que se chama contágio social, muito grande. A gente vai falar amanhã no culto aqui, amanhã à noite, no culto da Vitória. Mas eu também sofri contágio social, também, através de ideologias, através da ideologia de gênero, através do ativismo feminista, também sofri. Agora, o meu contexto familiar, ele trouxe inúmeras respostas para a construção distorcida da minha identidade. E essa foi a primeira. Essa foi a primeira. Tiveram outras, né? A gente pode ir falando também. É isso aí. Então, a gente algumas vezes já conversou em nossos programas, vocês que estão aqui, né, ou você que está em casa nos ouvindo, sobre a importância de a gente ter uma identidade familiar bem fortalecida e estruturada. Então, aqui reforça ainda mais aquilo que nós já conversamos algumas vezes e fortalece. A sua família precisa ter uma identidade muito bem estruturada. Vocês têm que saber quem você é em Cristo, os seus filhos, a sua família tem que saber quem são como pessoas e como estrutura familiar. Né, nós vamos continuar aqui. O Rubens tem uma pergunta lá, Rubens. Juliana, a gente tem um curso no Ministério de Famílias que ele é ministrado especificamente para pais, se chama Educando Filhos à Maneira de Deus. Um curso que ele nos dá princípios, né, para que os pais apliquem, totalmente baseado na Palavra de Deus, que ele vem na contramão desse assunto que a gente está trabalhando. E muitos pais nos procuraram, né, em várias ocasiões, questionando a respeito desse assunto que a gente está tratando hoje. E vem aquela pergunta: aonde foi que eu errei? Existe como procurar um culpado quando há falha na identidade sexual ou do adolescente ou do adulto? Rubem, né? Olha, Rubem, essa palavra de procurar um culpado, ela é um pouco forte, né? Porque, na verdade, nós nascemos com um coração inclinado ao mal, né? Todos nós. Nós nascemos com um coração caído. Então, mesmo que nós tenhamos crescido numa família extremamente funcional, organizada, amorosa, disciplinada, mesmo assim, todos nós aqui nascemos com o ingrediente principal, inclinado ao pecado, que se chama coração caído. E ninguém tem como fugir disso. Agora, quando a gente se encontra já numa relação onde a gente percebe que o filho real, né, aquele filho que chegou na adolescência e ele vem apresentando coisas que não foram projetadas por você, ou que você não gostaria que ele estivesse vivendo, que você identifica que as possíveis causas, né, você começa a mapear aonde você errou, é claro que você vai encontrar. Com certeza, você vai encontrar. Agora, esse lugar de culpa, essa palavra eu acho um pouco perigosa, porque eu trabalho com um grupo, como eu falei no início aqui, de pais de homossexuais. E esses pais, Rubens, quando a gente recebe no nosso grupo, que se chama Farol na Família, esses pais, eles chegam até nós justamente com o peso de uma culpa. E a culpa é justamente o lugar aonde Satanás quer que ele permaneça. Porque a culpa é um lugar de passividade e de autocomiseração. Ela não te permite ser proativo com relação à situação que você está vendo seu filho hoje. Ok, então entendi, o meu filho cresceu, não corresponde às minhas expectativas morais, não vive de acordo com os meus preceitos morais, com aquilo que eu projetei para ele. Mas e a partir de agora, então, o que eu posso fazer com relação a isso?
a gente percebe algo que eu acredito que seja uma das primeiras coisas que deveriam ou devem acontecer com esse pai que entrou nesse lugar chamado culpa, que é justamente chorar esse filho que não deu certo. Não deu certo aonde? Não deu certo dentro das expectativas dele. Então é um filho idealizado. Esse filho idealizado, ele é impossível de ser amado, porque ele não é o filho real. O filho real é o filho que você tem ali hoje, que quem sabe esteja com amizades que você não gosta, quem sabe esteja vivendo relacionamentos que você não aceita, você não aprova, ou esteja vivendo um estilo de vida que não foi o que você desejou para ele. Então, abrir mão, chorar esse filho que não funcionou, que não deu certo, para que você consiga, de forma agora proativa, responsável e sem culpa, se conectar a esse filho que existe. Porque aquele não existe, ele só existiu no seu psiquismo, que você projetou desde o ventre desde o seu ventre, que seria assim, que teria tal profissão, que se casaria com tantos anos e que faria um filho projetado. Então, abrir mão desse filho, quando você começa a se conectar com esse filho real, esse filho que existe, se conectar ao coração dele, você sim realmente vai perceber que durante toda a vida dele tem coisas que você realmente deixou de fazer, que poderia ter feito. Ou tem coisas, quem sabe, que você fez demais e não precisava. Os seus excessos ou as suas faltas, as suas ausências. E a palavra de Deus nos diz que quando a gente entende, o Senhor Jesus nos fala que tem alguém que tem algo contra nós, a gente expressa arrependimento, espírito de reconciliação. Você pede perdão para o seu filho para que possa restabelecer uma nova forma de caminhar, então. Quem sabe não mais a partir de cobrança, quem sabe não mais a partir de um distanciamento, mas a partir agora de uma conexão. Então você sai de um lugar de culpa, que na verdade é uma emoção caída, é uma emoção que existe para te deixar dentro de um lugar chamado cativeiro, e a gente gosta de estar nesse lugar, porque dentro desse lugar chamado cativeiro, eu tenho presenciado, Rubens, muitos pais esperando um milagre, porque se colocaram no lugar de culpa e não assumem mais um lugar de proatividade ou responsabilidade com relação à vida do seu filho. E não, Deus conta conosco. Com os primeiros que Deus vai contar, será com a família. É o time que Deus conta para resgatar, para restaurar a consciência de filho que quem sabe ele não tem, ou a identidade de filho que quem sabe ele perdeu. Então quando a gente entra nesse lugar de culpa, a gente não consegue pensar de forma estratégica, a gente não consegue se conectar, a gente não consegue ser proativo na vida do nosso filho, que quem sabe está entregue a ideologias, está entregue ao mundo, está entregue a si mesmo. E aí nós temos duas pessoas adoecidas, uma dentro de um cativeiro chamado autocondenação, e a partir disso a gente espera um milagre e não participa do processo de restauração do nosso filho. E do outro lado, um adolescente confuso, que precisa ser afirmado, que precisa ser conectado. Entende? Então se instala um ambiente onde não há cooperação e onde não vai haver progresso. Então, primeira coisa, sair desse lugar de culpa, que é uma emoção caída, onde é a sua velha criatura dizendo, eu não me perdoo por ter falhado. Esse é o lugar chamado culpa. Eu não me perdoo por ter falhado. No momento que eu entendo que eu falhei, que eu errei e eu me perdoo, eu saio desse lugar de culpa e assumo um lugar de responsabilidade na vida dos meus filhos. Juliana, na prática, né, como que os pais, já que você tem um grupo que você atende de pais de homossexuais, né, como os pais na prática podem ajudar os filhos? Né, como eles podem agir em vez dessa atitude de condenação, ou culpa, ou de cativeiro, como ele pode ajudar na prática, para que o filho possa, de repente, encontrar a verdadeira identidade e mudar a sua atitude, a sua forma de agir? De maneira prática, como os pais podem fazer isso? Então, Lauro, eu acredito que a primeira coisa que precisa ser feita é justamente se conectar ao coração do seu filho. É a primeira coisa que precisa ser feita. Se conectar ao coração do seu filho. Nós presenciamos hoje, eu presencio muito, relações onde os pais não estão alcançando o coração dos filhos.
e eles estão entregues à família número 2. Quem é a sua família número 2? Os seus amigos. Nós conversamos a semana passada no nosso programa aqui sobre confiança, né? E o filho só vai abrir a janela do coração para os pais quando eles sentirem confiança para isso também, né? Se o pai não gera confiança, o filho não exprime confiança, como que ele vai abrir o coração se ele não confia nos seus pais, né? A confiança, ela vem com o tempo. E não é um tempo de qualidade, é um tempo, porque essa palavrinha tempo de qualidade, ela não funciona. Ela não é de Deus, não. Não é de Deus, não, queridos. Pensa comigo, Rubens. Você tem hoje um sistema, uma cultura vigente, onde na mídia, nas músicas, nas escolas, nos grupos, você tem um ativismo ideológico doutrinando com relação à sexualidade, deseducando com relação aos propósitos de Deus. De uma forma massiva, forte, contundente, incutindo, abrindo a cabeça, treinando. Durante a semana inteira, o seu filho é exposto a isso. E aquele pai que fica nesse ambiente de, eu vou ter um tempo de qualidade com o meu filho, então no sábado eu levo ele por 1 hora no cinema, onde eu fico 5 minutos conversando e 55 minutos assistindo o filme. Em 5 minutos, um pai acredita que ele vai desconstruir todos os sofismas construídos na mente do seu filho, onde ele está ouvindo durante a semana inteira que ele pode ser um garoto, que ele pode ser uma garota, que ele pode ser uma espécie, que ele pode ser o que ele quiser, que ele pode se identificar, desidentificar, que ele pode negociar quem ele é, porque ele não é, que ele pode descartar o seu corpo biológico, que ele pode descartar o que Deus o fez para ser. Então a criança está ouvindo a semana inteira isso. E não será em 5 minutos do banheiro até o quarto que você vai remover os sofismas. Você precisa de tempo com o seu filho. E a confiança, ela é construída com o tempo. Com menos trabalho, menos viagens, mais casa bagunçada, mais brincadeira no sofá, mais contato corporal, mais toque, mais cheiro, mais presença, mais afirmação. O filho, é importante frisar, que ele vai se identificar e vai refletir a pessoa a qual ele está conectado afetivamente. Se o garoto está conectado afetivamente à sua mãe, porque o seu pai, e aqui não tem uma forma educada de falar isso, mas se o seu pai é uma mera objeto de decoração da sua casa, aquele garoto não vai se conectar ao pai. Aquele garoto vai crescer conectado afetivamente ao coração de uma mãe. E vai refletir, muitas vezes, o comportamento, os sentimentos, os desejos e os pensamentos da sua mãe. Então, o pai precisa entrar na relação. Como ele entra na relação se ele está disponível 10 minutos por semana? Como que ele entra nessa relação? De uma forma forte. O Dr. Winnicott, Donald Winnicott, ele fala que nos primeiros 2 anos de vida, tanto garotos quanto garotas, nós não sabemos quem nós somos. Nós nascemos e entendemos que somos uma extensão do seio, uma extensão da nossa mãe. Então nós precisamos de um momento, tanto menino quanto menina, de um corte, de desidentificar. A menina não tem problema que isso vá acontecendo com o tempo, porque ela é igual à mãe, na sua biologia. Agora, o garoto precisa andar 1 milha a mais para identificar-se a ser homem, a identificar, a introjetar a masculinidade. E isso vai acontecer com o corte, com a presença da figura do pai, paterna. Então, é um assunto mais profundo, né? Mas, se você pegar Gênesis, e você vê, quando Deus fala para Adão, não é bom que o homem esteja só. Naquele momento, Deus não traz a ajudadora, não traz Eva naquele momento. Deus manda Adão para a selva. Deus manda Adão trabalhar. E aqui eu acho algo extremamente interessante, porque a palavra de Deus não diz, Lauro, quanto tempo. Olha que interessante essa relação de intimidade. Pai
e filho, sem esposa, sem mulher, sem mãe, pai e filho. O filho faz o que vê o pai fazer. Quanto tempo ficou o pai e o filho, aonde o pai, Deus, fez isso aqui em Adão? Vai desenvolver o masculino que você nasceu com, Adão, mas está dentro de você, mas precisa ser desenvolvido. E você vai desenvolver comigo, seu pai. Eu e você, então, vai para a selva, Adão. Vai desbravar o seu masculino, vai ser líder, vai ser pioneiro, vai lutar com o urso, vai lutar com o leão, vai desenvolver a sua independência, a sua maturidade, o seu sacerdócio, o seu papel de homem. Então, essa relação pai e garoto, Adão e Deus, a palavra de Deus não diz quanto tempo viveram os dois, mas é extremamente importante para que Deus fisgasse o que o Winnicott fala, que o homem nasce com, que é uma masculinidade, mas ela não é desenvolvida, ela precisa ser fisgada como um anzol, para o lado de fora, e desenvolvido os atributos que ele nasceu com, mas se ele não desenvolver, ficarão atrofiadas. Então eu vejo isso na relação pai-Adão, e eu vejo isso como fundamento para a relação garoto-pai, sabe, trazendo, não sei se, acredito que seja uma forma prática, e esse tempo você não consegue de vez em quando. O seu filho precisa saber o seu cheiro, o seu filho precisa sentir o seu toque, o seu corpo, sentir que ele pertence ao homem mais importante da vida dele, o pai, para que amanhã, quem sabe, ele não queira resgatar esse sentimento de pertenção de outras formas ou através de relacionamentos sexuais. E a gente comenta também que mesmo, você enfatizou bastante o menino, a figura masculina, mas mesmo a menina tem que ter a presença do pai também, né? Sentir o abraço do pai, a carinho, porque isso ela traz, o pai traz segurança para a menina, né? Ela vai querer, de repente, se é um pai presente, um pai que honra a esposa, trata bem, ama, ela vai buscar isso fora de casa também. Ela vai querer para ela, na vida dela, um pai tão bom quanto o pai, um marido, né? Desculpa, tão bom quanto o pai dela é para a mãe dela. Exatamente. Né? Ela vai sonhar, porque a primeira paixão da menina é o próprio pai, que Freud ele chama de complexo de Édipo, né? É uma relação que acontece entre os três, onde a menina, ela está ali vendo o pai, e ela projeta que ela vai se casar com ele. E ela começa a rejeitar a mãe, começa um sentimento de rivalidade com a mãe dentro da menina. E ela só quer ir no colo do pai, é 4 anos mais ou menos de idade, 3 anos. O pai é o herói, ela vive agarrada naquele ombro do pai, ela não quer a mãe, porque a mãe é a rival. Na verdade, ela está construindo no psiquismo dela uma relação, né, de ele é meu marido, ele é meu pai, eu vou ter um filho dele, tudo dentro dessa relação, mesmo infantil, e ali ela vai estar construindo a orientação sexual dela heterossexual. Da mesma forma que, quando você tem um pai que dá um mau testemunho de ser um marido, a criança também vai olhar e vai dizer, dentro dela, é isso aí que é ter um marido? Eu não quero isso aí para mim. É isso aí a partir do quê? A partir do que a minha mãe relata do meu pai, né? Mães que verbalizam um mau testemunho com relação ao seu marido. Olha aí, minha filha, você quer casar? É isso que você vai ter. É isso que você quer para você? Quantas mães a gente escuta falarem isso? E nós, enquanto criança, nós estávamos ali trazendo esses princípios como verdades e guardando. E muitos de nós hoje têm essas verdades que não são verdades, mas são convicções, das quais nós caminhamos por cima, nós caminhamos em cima de crenças que não são verdades, mas que direcionam as nossas vidas. Porque dentro do nosso inconsciente, em algum lugar, está lá que casamento é isso que eu presenciei na minha primeira infância. Um pai ausente, quem sabe um pai negligente, quem sabe um pai abusador, quem sabe um pai alcoólatra, quem sabe um pai violento, uma mãe narcisista, e nós, enquanto criança, estávamos ali. É isso que é ser homem? É isso que é ser mulher? Não quero, isso que para mim não me serve. Entende? Então, quando
quando a menina, por exemplo, ela rejeita o ser mulher a partir do que a mãe é, porque nem toda mãe é boa. A gente tem um mito que toda mãe é boa, e não é. Existem muitas mães narcisistas, muitas mães encapsuladoras, muitas mães abusadoras. Então, quando a menina também rejeita uma conexão profunda com a mãe, a menina também rejeita a feminilidade que viria da mãe. Não constrói em si também uma feminilidade e muitas vezes pode apegar-se demasiadamente ao seu próprio pai. E também vai se conectar ao coração do pai e vai começar a desenvolver uma masculinidade. Então a gente volta à primeira frase que a gente falou, a família é o palco de tudo aquilo que pode apontar, né, para uma vida adulta. Ô, Juliana, tem uma pergunta aqui no nosso chat, dizendo que, às vezes, os crentes falam que o meu filho é homossexual e tem algum demônio. Como que você explica isso? E para emendar, né, como que a igreja lida nessas situações? Sim. São 2 perguntas do chat. Então, na verdade, eu acho que tem coisas que a gente coloca demais na culpa do demônio, sabe? Acho que essa é uma delas. A igreja, eu acho que ela se manteve por muitos anos colocando questões complexas que nós não queremos abordar por serem complexas demais, que exigem demais de nós, igreja, compreensão, entendimento, paciência, discipulado, nós acabamos colocando na culpa do demônio, na conta, né? Agora, é bíblico que aonde há pecado, há sim uma influência demoníaca. E isso não é só na homossexualidade. Em qualquer pecado existe influência. Agora, reduzir uma orientação sexual a um demônio é muito simplório. E aí eu vou te dizer que, se isso funcionasse, né, nós faríamos uma marcha para Jesus no dia da parada gay, aí nós colocaríamos um pelotão de crentes de um lado, né, imporíamos as mãos sobre eles, então todos os demônios seriam expulsos, não haveria mais gay no mundo, é isso? Isso é fácil. Então me parece, pelo menos para mim não funcionou, né? Me parece que reduzir a orientação sexual a um demônio é muito simplório. E também, muitas vezes é uma preguiça ministerial da igreja, que quer continuar combatendo, que quer continuar condenando, que quer continuar colocando sobre o ombro do outro. Ou você escolheu ou você é demônio. São só essas as opções? Me parece que não. E essas 2 opções, no meu entendimento, são as menos influenciadoras. Porque, na verdade, se eu coloco na conta do demônio, eu me isento de responsabilidade enquanto igreja, enquanto família. Se eu coloco na conta do cara dizendo que ele escolheu, eu também me isento de participar, de ajudar, e eu também coloco só no ombro dele a responsabilidade. Então fica muito fácil. Entende? E eu não vejo que seja nenhuma coisa nem outra. Eu acho que existem outras explicações muito mais profundas que nos trazem uma resposta muito mais palpável do que simplesmente direcionar para uma coisa ou outra. Juliana, eu lembro que em uma das suas entrevistas você falou, quando você decidiu partir para esse lado, né, que foi aos 17 anos, sim, você falou sobre o papel da sua mãe. É que você falou uma palavra que eu lembrei, que a sua mãe foi paciente. E todo esse período, a sua mãe, ela esteve orando por você. Você poderia contar um pouquinho da sua experiência, da sua família? Sim, sim, realmente, essa foi um atributo que está lá em 1 Coríntios 13, do amor, né? Que muitos pais não entendem, que o filho com 15 anos, com 17 anos, com 13 anos, quando se declara homossexual, ele não chegou ali como uma folha em branco. Ele não chegou aos 15 anos, da noite para o dia. Foram longos anos de construção para ele chegar até ali. E agora compartilhar com você, com os pais, a homossexualidade dele. Então, quando a minha família ficou sabendo, aos 17, 18 anos mais ou menos, não foi uma coisa conversada, mas era algo exposto, porque eu era líder de um movimento LGBT na minha cidade, então era algo que a sociedade sabia.
Mas a minha mãe, durante os 13 anos que eu vivi na homossexualidade, tanto a minha mãe quanto a minha irmã, elas me viam entrar em casa com namoradas, elas me viam entrar em casa muitas vezes drogada, era a forma que eu chegava da noite, né? E eu acho que uma das coisas que me manteve conectada à minha família foi justamente a ausência de conflito. Obrigado, querido. Porque eu cresci uma criança tão agressiva por conta de um combo de situações que aconteceram na minha infância, na minha vida, rejeições durante a infância inteira, rejeições, abuso sexual, abuso emocional, autorrejeição, ativismo. Então foi um pacote tão grande que eu cresci uma pessoa com uma armadura muito grande do lado de fora, porque na verdade do lado de dentro havia alguém muito ferido. Muito ferido. Então, qualquer relação com a minha família de conflito me afastava ainda mais para o mundo, me jogava ainda mais para o mundo. Então, esse fio que me manteve conectado à minha família se chama paciência. Paciência da minha mãe, de me ver em várias situações onde, quem sabe hoje, os pais reagiriam com cobrança, com sermões, com mais distanciamento, e não era aquilo que eu recebia da minha família. A minha família me recebia em casa, não falava. É claro que também existe uma certa linha entre a negligência e o abandono, né? E a direção e o conflito. Mas hoje eu entendo que esse período de oração e amor, o amor expresso através da paciência, de saber que Deus estava trabalhando na minha vida, de saber que elas estavam orando, e que o amor é a arma mais potente que existe dentro de uma família, funciona porque é bíblico e funcionou para mim. Então o fato da minha família não ter me cobrado, não ter me jogado ainda mais para o mundo, me cobrando, sendo, de uma forma rígida, ou brigando, ou me afastando, ou me culpando, ou me condenando, sendo que eu já estava condenada, fez com que eu mantivesse uma linha de relacionamento, mesmo que ínfimo, com eles, e que foi o que me manteve em sanidade durante todos esses anos que eu vivi. Juliana, a gente sabe que diante desse assunto, como cristãos nós devemos amar o pecador e não o pecado, correto? Porém a gente sabe que é um assunto muito forte para a gente se tratar, e assim, quando eu me deparo com uma situação dessa, como eu devo conduzir uma situação, vamos supor, veio até mim uma pessoa com um problema de homossexualismo, como eu devo conduzir isso? Existe algum treinamento em que eu possa me informar de como conduzir uma situação dessa? Você fala como família ou como igreja? Como igreja. Como igreja. Existe sim, a gente tem alguns treinamentos aí, algumas palestras específicas, né, para aconselhamento na área da sexualidade. Agora, existem coisas, Rubens, que são, no meu ponto de vista, universais. O evangelho, por exemplo. A gente não tem o evangelho para evangelizar criança. A gente tem um único evangelho. Para evangelizar um adúltero, para evangelizar um sonegador de impostos. E a gente precisa colocar o pecado da homossexualidade no mesmo nível dos outros. Tem consequências diferentes do que outros pecados? Tem. Mas qualquer pecado nos torna um pecador. E todos precisamos nascer de novo, seja um adúltero, seja um sonegador, seja um homossexual. Agora, quando a gente fala da homossexualidade, a gente tem uma resistência, no meu ponto de vista, dentro de nós, igreja, que nós diferenciamos esse pecado. E eu acho que essa resistência está dentro de nós e ela precisa ser removida. Dentro dessa relação que a gente tem com o público LGBT que se achega à igreja e quer Cristo. E no meu entendimento, a gente não pode ser um pedágio, ser uma barreira para que ele se achegue a Cristo. A gente
não pode, no meu entendimento, e aqui eu não estou dizendo que eu estou certa, né? Se a direção da liderança da igreja é outra, né? A gente fica com a liderança da igreja. Mas, no meu entendimento, a gente precisa permitir que as pessoas pertençam antes que elas mudem. Para mim é uma coisa simples. Porque não é o contrário, não é primeiro a mudança e depois se achegar a Cristo. É o relacionamento com Cristo que vai trazer a ela a consciência de que está no pecado. Não somos nós. A igreja que eu me converti, ela não falava de sexualidade e ela não fala. E ela nunca falou. E eu nunca precisei ouvir. Eu nunca tive um mentor em sexualidade, eu nunca tive um coach em sexualidade. Eu tive um pastor de uma igreja com 30 membros, que pregava sobre a salvação, sobre Jesus, sobre a graça, e que todas aquelas palavras entravam no meu coração e destruíam os sofismas que me trouxeram até aquela igreja, do qual eu estava sustentada. Então você não precisa falar de sexualidade, você precisa falar de Jesus. Porque a face a face com Jesus vai trazer a ele a convicção da própria mazela e do próprio pecado. Você entende? Então, o que eu vejo como nós, igreja, é não dificultar o relacionamento. Permita que ele pertença sem que ele acredite que ele é digno. Porque muitos entram aqui achando com a condenação sobre os seus ombros, porque o pecado ele traz a condenação, se o cara acredita na Bíblia ou não acredita. É o salário do pecado, é a morte, a condenação. Então existe um peso de condenação. Então, nós como igreja, muitas vezes, Rubens, nós temos uma obsessão em falar de pecado. E nós podemos gastar a mesma energia falando de Jesus, que é o que vai resolver. Entende? Então, afirmar aquilo que Satanás já faz muito bem, que é trazer condenação sobre a vida do outro, Deus não precisa e não conta conosco para isso. Então eu vejo que a gente erra um pouco nesse sentido, de dar muita ênfase ao pecado, de recitar versículos onde Deus isso, onde Deus acha isso, ok. Já está dentro dele também a convicção de que está no pecado. Mas qual é a boa notícia que você tem para me dar? A boa notícia não é pecado, a boa notícia se chama Jesus. Então, eu acredito que eu fui agraciada por Deus a ser inserida numa igreja que, apesar do pastor falar um português errado, onde ele falava bicicleta, problema, ele falava mais de Jesus que do pecado. E foi o constrangimento do amor de Cristo que me fez abandonar o pecado. Não foi o medo de ir para o inferno, não foi o medo de estar no pecado, não foi o medo de nada, porque medo não sustenta uma mudança de vida, uma caminhada, o medo não sustenta. Agora, no momento que Deus me constrangeu em amor em Cristo, dentro de mim, eu tomei uma decisão de não honrar mais com o meu corpo, nem com a minha vida, tudo que desonrasse a Cristo. E para mim é a única coisa que funciona. Amém. Amém. Seguindo um pouco nesse caminho que você comentou agora aqui, Juliano, eu tenho uma pergunta que é assim, você passou por isso, você teve a mudança na sua vida, você deixou aquela prática e se inseriu novamente na sociedade. A aceitação da sociedade, agora de uma forma, dentro da igreja, no trabalho, fora, no mundo social de uma forma geral, como que a pessoa que vivia no homossexualismo e deixou disso, como ela enfrentar isso e colocar isso para frente e voltar a viver a vida dela normalmente? Porque eu acredito que não seja tão simples assim. Você pode contar um pouquinho para a gente? Sim, interessante, porque esse livro que eu escrevi, O Cansei de Ser Gay, a gente está fazendo a 2ª edição dele, até o final do ano ele sai com outro nome, outros capítulos, e inclusive, um dos capítulos fala justamente sobre isso, o preconceito da desistência. O preconceito que a sociedade tem, onde você não pode desistir de uma vida que não funcionou para você. E quando você toma algumas decisões, alguns posicionamentos, principalmente quando você se posiciona em Cristo,
você desagrada muitas pessoas que andam com você. Você decepciona, você frustra, e você contraria, porque não é aquilo que elas estão esperando de você. Então, como eu vivia inserida no meio LGBT, promovia eventos para o público, tinha seguidores, tinha amigos, então eles se sentiram traídos, se sentiram abandonados, se sentiram frustrados e contrariados. Como se eu não tivesse o direito, como se a mesma liberdade que me manteve na homossexualidade não pudesse ser exercida para sair da homossexualidade. Então, a gente não lida muito bem com isso, né? Pelo menos eu vejo que a inserção ela não é muito bem-vinda. Primeiro que a igreja não ajuda muito, no sentido de que, será que você realmente deu certo? Será que teve redenção na sua vida mesmo? Você não está fingindo, não? Só vou acreditar quando você casar. Quando você ter marido, quando você tiver 3 filhos, que não pode ser um só não. Então, na verdade, primeiro preconceito vem da igreja, de colocar sobre a vida da pessoa que viveu a homossexualidade e decidiu em Cristo não viver mais, que para nós deveria ser algo simples, acreditar, sabe? A gente está esperando um fruto que já aconteceu quando eu aceitei Jesus, porque o fruto e a redenção não vai ser no meu casamento, já aconteceu quando eu aceitei a Cristo. Só que muitas vezes a igreja transfere a redenção para o casamento, e fala, não, só vou acreditar que você realmente deu certo quando você casar, irmã. Quando você não casar, eu estou desconfiando de você e vou desconfiar eternamente. Então eu acho que isso aí a igreja não ajuda. E atrapalha ainda, às vezes, prometendo o casamento para o cara, que pode ser que não aconteça nunca. Entende? Porque não é regra que um homossexual, ou que alguém que viveu a vida na homossexualidade a vida inteira, vá conseguir desenvolver uma orientação heterossexual. Isso não é uma regra. Quem que prometeu isso? Em qual momento Jesus prometeu isso para mim? Em nenhum. Só que a igreja muitas vezes promete. E ela promete através de profecia, e ela promete através de emocionalismo, e ela promete a partir de vontades, e ela cria falsas expectativas, quem sabe num cara que pode ser que nunca dê conta de ter um casamento. E não é por isso que ele não teve uma redenção na vida dele, e não é por isso que ele não tenha ministério, e não é por isso que ele tenha menos intimidade com Deus, entende? Então isso aqui dá para a gente falar por 2 horas. Agora, a sociedade aceita muito menos, porque deposita sobre você uma expectativa, e todo mundo que se posiciona em Cristo frustra quem não está em Cristo. Eles que lidem com isso. Não é um problema meu. O que o outro pensa a meu respeito não é problema meu. Já sofri demais com isso, sabe? Eu já sofri demais com isso. E hoje eu pergunto, mas o direito que eu tive de viver na homossexualidade, a liberdade, não me dá o mesmo direito de sair? Entende? Me dá. Agora, o que você vai fazer com essa informação não é problema meu. Então, a gente precisa aprender a lidar também com esse lugar de ofensividade que a gente gosta de ficar. Né? A gente vem para a igreja enquanto homossexual, a gente quer Cristo, tudo nos ofende. Eu vejo isso muito presente no comportamento de algumas pessoas que viveram na homossexualidade e vêm para a igreja querendo ser tratadas de uma forma diferenciada. E não precisa, e não deve, porque o Evangelho vai confrontar as nossas estruturas e pode ser que isso nos leve para um lugar de ofensa. Então a gente também precisa aprender a lidar com isso. Eu lembro que isso foi uma das coisas que Deus me falou, que era para eu permanecer na igreja. Que Ele estava confrontando as minhas estruturas de engano. E o Evangelho, ele vai fazer isso. Só que muitos de nós aqui dentro levam para um lugar de ofensividade. Então a gente começa a mudar de igrejas, porque o Evangelho está confrontando as nossas estruturas de engano. Quando dá confronto é mais fácil. Você evita e você começa a ser um caixeiro viajante. 6 meses em cada igreja, desde que não toque no meu ídolo. Quando você entrar no meu ídolo, naquilo que eu não quero falar, eu mudo de igreja. Então é fácil. Por quê? Porque aí, se o pastor toca no assunto que eu não quero que ele toque, eu me sinto ofendida.
esse lugar é o melhor lugar que tem. Porque aí eu saio da igreja falando que aquele pastor isso, aquele pastor aquilo, aquele pastor aquilo. E eu acho que eu ainda estou justificada diante da igreja, diante de Deus, para não estar mais lá. Então é um lugar delicioso para viver as minhas mentiras em paz. Entendeu? Olha, o pastor falou isso, a igreja falou aquilo, então eu me sinto no direito, por estar ofendido, de não estar mais lá. Então é um lugar muito, muito bom para você continuar com as mentiras dentro de você e vivendo as suas misérias lá fora. Eu ouvi hoje o seu devocional que você falou sobre idolatria, né? De dependência, que tudo que você coloca no lugar de Deus se torna idolatria. Até o pastor Silas pregou isso algumas vezes aqui, né? E realmente isso é verdade. Tudo que você coloca no lugar de Deus é idolatria. Quando eu sou confrontado com alguma coisa e não concordo, porque aquela coisa para mim é mais importante que Deus, eu estou idolatrando aquela coisa e não quero saber de Deus. Né? Denise, tem uma pergunta lá, Denise. Tem uma pergunta aqui que chegou, algumas pessoas acreditam que é um comportamento, outras que a pessoa nasce predestinada. E se o homossexualismo é como um vício que você experimenta e gosta? Eu acho que é tudo isso. Pode ser tudo isso. A homossexualidade, no meu entendimento, ela não é uma matemática. Que você fala, foi ausência paterna mais encapsulamento materno igual a um homossexual. É muito reducionista isso. Você tratar a complexidade do ser humano inteiro por um fator. Agora, é comportamento? Sim. Pode partir de uma escolha experimental? Também. É genética? Não sei. Até hoje a genética não comprovou um gene gay. Mas tem influência hormonal? Pode ser, a ciência está pensando sobre isso. Agora, não desacredito, por exemplo, que daqui a um tempo a própria ciência encontre um gene gay. Por quê? Por que eu falo isso? Pode ser, antes que você me chame de herege, calma. Porque eu sei que Deus não criou uma natureza homossexual, eu sei disso. Ele criou uma natureza heterossexual e deu um propósito a essa natureza. Para mim é claro isso. Agora, a palavra de Deus nos diz que toda a criação foi corrompida pela queda. E toda a criação inclui a nossa genética. Então, quando você vê crianças nascendo com anomalias, crianças nascendo com doenças, é a nossa genética que está corrompida. E foi corrompida pela queda. Então, não me surpreenderia, por exemplo, descobrirem um possível gene gay. Você entende? Agora, acredito que é tudo isso e muito mais. E nesse contexto que nós estamos vivendo, como a gente já falou, a pressão de grupo, o contágio social e a experimentação curiosa são as causas mais, eu acho que mais presentes hoje no nosso contexto cultural. É isso aí. Bom, o nosso tempo aqui do nosso programa já passou um pouquinho. Nós vamos ter que... Você tem pergunta aí, Rubens? Não, então vamos lá. Eu queria agradecer a presença do Rubens, que hoje foi colocado aqui de surpresa com a gente, né? A Denise no chat, com a gente aqui, e em especial você, Juliana, por estar com a gente, trazendo alguns esclarecimentos. A gente, com certeza, tem mais coisas para perguntar para você, mas a gente não tem o tempo para isso hoje, mas você vai estar com a gente ainda amanhã aqui. Se você quiser dar uma palavra final para as pessoas que estão aqui e para as pessoas que estão acompanhando na rede, esse é um bom momento para você dar um recado. Amém. Eu que agradeço a oportunidade. A gente não consegue se aprofundar, né, em cada resposta, mas eu acredito que Deus já deu algumas direções com relação a algumas coisas, mas se puder terminar com um pensamento que me veio aqui à cabeça agora, que independente do que tenha acontecido na nossa infância, na nossa vida, na nossa estrutura, Deus ele não está enganado com relação àquilo que a gente é, e nem para aquilo que nós somos criados, que é para manifestar a Cristo e a glória dele. Então, se esse for o nosso alvo, manifestar a Cristo, né? Tudo aquilo que é inferior, seja um pecado, seja um comportamento, sejam hábitos, eles também precisam ser abandonados nas nossas vidas. E é isso aí. Então, você que nos acompanhou de casa, você que está aqui hoje presente, né, que essas palavras estejam no seu coração. Nós somos criados para adorar a Deus, para servir a Deus e ter uma vida na presença de Deus. Que você possa realmente viver, que na sua família você possa ter uma identidade forte, filhos sabendo quem eles são, para onde estão indo, para onde estão caminhando,
pai, mãe, se você tem negligenciado a presença do seu filho, não dado importância no relacionamento familiar, é um bom momento de você enxergar, voltar, deixar um pouco o trabalho, o excesso de trabalho, a busca desenfreada por riquezas ou coisa assim, e dedicar um pouco mais de tempo para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos. O futuro deles, muitas vezes, depende da sua presença, pai, junto deles. Não esqueça disso. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar todos nós aqui. Eu quero pedir que você compartilhe o programa de hoje nas suas redes sociais, nos seus grupos de amigos, que você leve essas informações adiante. Tem pessoas sedentas precisando ouvir o que nós conversamos aqui hoje, e você talvez conheça essa pessoa. Leve isso adiante, compartilhe, né? Também quero avisar você para se inscrever no YouTube da igreja, no canal da igreja, Nazareno da Iatuba, e aqui na igreja nós temos muitas informações, muito trabalho que pode abençoar a sua vida. Amanhã a Juliana Ferron vai estar com a gente aqui, pregando no nosso culto da vitória, o tema muito bom, ó, famílias em apuros. Ouça, você pode vir aqui na igreja, você pode assistir o culto presencial, você pode estar no online, você pode estar abençoando e divulgando isso para outras pessoas. E no sábado ela volta na igreja, tá? Essa agenda está lotada com a gente, hein? No sábado ela vai estar aqui com o Papo do Alto, com os jovens, né? O público mais jovens que quer ouvir, que quer conversar a respeito desse assunto, é uma boa oportunidade. Venham aqui e estejam presentes no sábado para conversar com ela aqui. E a Juliana, ela tem um canal, né, no YouTube. Você pode falar um pouquinho? Porque aí tem as pessoas que fez pergunta agora no final, aí de repente pode estar procurando você. Tem o meu canal do Instagram, né, primeiro, que lá tem os nossos projetos, o Farol na Família, que eu falei também, que é um projeto para pais de homossexuais. Você pode entrar lá, se inscrever, participar. Tem outros projetos também caminhando, tem uma conferência em janeiro, que vai ser aqui em São Paulo, aqui no Vale da Bênção, uma conferência presencial, são 4 dias de imersão em sexualidade. Então, tem um link lá também, você pode participar. Outros projetos que a gente participa, e o meu canal no YouTube também, que tem vários vídeos lá, tem mais de 100 vídeos dentro da área da sexualidade também. Meu nome, Juliana Ferron, tá fácil de achar lá. É isso aí. Então, vamos orar para a gente poder finalizar o nosso programa de hoje e que você tenha sido abençoado como nós fomos aqui. Senhor Deus, nós louvamos por essa noite na Tua presença, por o Senhor estar presente nesse meio de nós aqui, Pai. Agradecemos pela vida da Juliana Ferron e por tudo que ela comentou com a gente, que seja um instrumento para ajudar pessoas que precisam de mudanças, de atitude, de comportamento às vezes, Pai. Obrigado pela conversa de hoje, obrigado porque o Senhor sempre está ao nosso meio, Pai. Que o Senhor esteja abençoando cada lar, cada família, cada pessoa que esteve aqui presente e cada um que também está em seu lar, ouvindo ou há de ouvir ainda no futuro essa palestra, essa mensagem de hoje, esse programa de hoje. Muito obrigado pela oportunidade de termos nos encontrado com ela aqui e que isso possa se repetir outras vezes. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por essa noite. Amém.